Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast do Sistema Educacional Gênesis. Estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês nessa noite, nessa segunda-feira, para conversarmos um pouquinho sobre um assunto muito importante que daqui a pouco você já vai descobrir qual é. Eu quero me apresentar, eu sou a Júlia Rodrigues, sou estudante de psicologia e hoje estarei aqui também nesse bate-papo muito especial com duas pessoas muito bacanas que vocês também vão conhecer daqui a pouquinho. Mas antes de passar para o nosso podcast, de começar a nossa programação, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Sistema Educacional Gênesis. Não é esse canal que está sendo transmitido, tá bom? Esse canal é um canal provisório profissional. O canal oficial, tá bom, do Sistema Educacional Gênesis estará fixado nos comentários aqui no chat, tá bom? Não se esqueça também de deixar o seu like nessa programação, de poder compartilhar também com outras pessoas, se você sabe que você tem um amigo, um colega aí da área da educação, um professor, o seu coordenador, o seu diretor, não sei, mas compartilhe esse link com várias pessoas para que esse conhecimento que nós vamos compartilhar aqui hoje, né, conversar um pouquinho, também possa alcançar outras pessoas. Então não se esqueça de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Eu quero dar boa noite para vocês aqui que estão nos acompanhando. Quero falar aqui com a coordenadora Sueli, seja muito bem-vinda. Para Mari Oliveira, Lucrécia Vasconcelos, Arley Rodrigues, que é a minha mãe, a Soraya Carvalho, Vanei Mota, Jéssica Vieira, a Suzânia Rócio, Márcia Peixoto, Fabi Bezerra, Silene Furtado, minha colega de trabalho, beijo, Si. Temos a Zenate Rodrigues, minha tia, minha família tá em peso aqui. Viviane Silva, Vivi da Hora, boa noite, Vivi. A Roselane da Silva, o Joycer Marcelino, Silvia Souza, a Sharon Rose, lá da escola também, minha colega de trabalho, boa noite, Sharon. Temos a Suzana Marques, várias pessoas muito especiais aqui que estão acompanhando, mas você sabe que muitas pessoas ainda podem ser alcançadas. Então, compartilhe o link com outras pessoas para que toda essa conversa que nós vamos ter hoje possa agregar muito, não só para nós que estaremos aqui, para você que está nos assistindo, mas para outras pessoas também, tá bom? Eu quero aqui, então, apresentar para vocês os nossos convidados especiais. Quero começar com a nossa querida dama, Nayara. Boa noite, Nayara, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Temos aqui também o Leonardo Evangelista, mais conhecido como Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar com vocês aqui nesta noite. Isso aí. Então agora nós teremos uma oração para começar oficialmente a nossa programação. Eu convido o Léo para fazer essa oração conosco. Você que está em casa também pode nos acompanhar nesse momento. Oremos todos, convidamos então a você a estar conosco, se unindo em oração ao nosso grande Pai Celeste, que nos concede a oportunidade de estar aqui. Então, fechemos nossos olhos e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse podcast, onde trataremos de um assunto muito relevante para este momento, que é como trabalhar com os alunos autistas em sala de aula. Queira, Senhor, abençoar a todos aqui presentes, também aqueles que estão acompanhando esta programação, para que possamos, Senhor, entender também a Tua vontade. Sabemos que os autistas, e como todos os alunos, eles são amados por Ti. Por isso, Senhor, nos capacita cada dia a cumprir a nossa missão, fazendo a diferença na vida de nossos alunos. Abençoe aqui a todas as escolas parceiras que estão acompanhando esta programação, a todas as famílias aqui representadas, a todos os educadores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, como já foi falado, nessa noite nós vamos falar sobre como lidar com TEA em sala de aula, né? Com os alunos que têm o transtorno do espectro autista. Nós sabemos que, de acordo com a lei do Brasil, todos têm acesso à educação, ao ensino, né? A aprender em uma escola. E nós sabemos que existem diversas crianças que apresentam diferentes tipos de diagnósticos, mas isso não é um impeditivo para que elas tenham acesso à educação, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre o TEA e estratégias, né, que nós podemos usar em sala de aula para alcançar todos esses alunos.
Mas antes, eu esqueci de pedir para os nossos convidados se apresentarem, né? Para eles falarem não só o nome deles, mas a experiência profissional deles, porque eles têm muita experiência e conhecimento para dividir conosco. Quero começar com a Nayara também. Compartilha conosco, Nayara, um pouco da sua experiência profissional na área da educação. Muito obrigada, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite. E gostaria de dizer para vocês que sou uma eterna aprendiz. Já estou na educação há 18 anos, iniciei bem nova e aprendi muito, porém tenho muito a aprender ainda. Sou formada em pedagogia, sou formada pós-graduada em neuropsicopedagogia e mestranda em educação, mas aprendo todos os dias e principalmente com os nossos alunos. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar e conversar juntos sobre esse assunto muito importante, muito relevante. Muito obrigada. Léo, compartilhe um pouquinho conosco a sua experiência profissional aí. Vou usar aqui as palavras da Nayara. A vida é uma escola. Isso. E na questão profissional, nós sempre estamos aprendendo, né, Nayara? Sempre estudando, buscando. E realmente, na minha experiência profissional como educador, eu creio que até hoje eu não posso falar que estou completo. Mas nesse percurso, eu tenho um antigo magistério, né? Eu não tenho a pedagogia, mas eu tenho um antigo magistério. E, diante da realidade que eu percebia também na sala de aula como professor, eu busquei muito essa área de entender, principalmente a dificuldade de aprendizagem. Então, depois da gestão escolar, eu parti para a parte de mas a neuropsicologia. Que só para todos entenderem, a parte da neuropsicologia, ela aborda um pouco mais aprofundada a questão do cérebro e dos nossos neurônios, como funciona na questão da aprendizagem, não só da criança, mas também tive abordagem para os adultos e idosos. E focados também nas dificuldades de aprendizagem, porque pode parecer que não, na realidade que estamos vivenciando hoje, nós temos autistas adultos. É que antes nós não tínhamos diagnóstico, né, para podermos auxiliar essas pessoas também na condução do dia a dia, da vida deles cotidiana. Mas temos também autistas adultos. Sim. E por isso que dentro da parte também da neuropsicologia, nós abordamos as dificuldades de aprendizagem, não só para a criança, mas também para o adulto. Exatamente. E uma coisa interessante é que hoje em dia ainda não se tem tanto acesso sobre essa temática, né? Sobre o autismo. Sim. Inclusive, às vezes, assim, na internet, eu sigo várias pessoas e às vezes eu vejo comentários assim, mas em que momento da vida que a pessoa começa a ter o autismo? Não se começa a ter o autismo, né? Se nasce com o autismo. Como o Léo falou, antigamente, não se tinha justamente esse conhecimento para os pais buscarem uma ajuda, né? Um auxílio, um diagnóstico para conseguir lidar melhor nas diferentes fases da criança, né? Então, hoje existem, sim, adultos que são autistas, mas muitas vezes que não são diagnosticados. Inclusive, eu estava assistindo um podcast que falava assim, que antigamente, na verdade, hoje em dia, o autismo ele é tão comum, ele é mais comum que o câncer e que a AIDS. Só que a maioria desses transtornos não são diagnosticados. Então, é necessário a gente conversar, né, sobre esse assunto, adquirir esse conhecimento para que a gente consiga lidar com as pessoas de uma melhor forma. E eu já vou partir aqui para a primeira pergunta, que é quais são as características principais do transtorno do espectro autista, né, o TEA, que os educadores eles devem entender para melhor apoiar os alunos em sala de aula? Sim, dentro dessa pergunta, eu até quero destacar o anseio que eu acredito que todos os educadores aqui estão. Como eu fazer para trabalhar com esses alunos, mas muitas vezes também perceber Sim. esse aluno na sala de aula, porque como você mesmo falou, Júlia, bem colocado, hoje nós temos a informação que antes não se tinha, mas muitos pais também, eles não têm essa noção, essa percepção como o educador tem em sala de aula. É claro que nós, como educadores, não podemos diagnosticar, Sim. mas o professor é a melhor pessoa para ele perceber. E no momento que ele percebe, é claro, com um trabalho muito bem feito, que eu sei que todas as nossas escolas parceiras têm essa
essa percepção, precisa realmente conscientizar os pais. Então, uma característica que se tem no autista é o quê? A comunicação social dele, Sim. que acaba sendo diferenciada, a interação social dele também, que é muito diferenciada nesse aspecto, e o comportamento repetitivo. E nós, como educadores, na sala de aula, quando percebemos um aluno com algumas características de TEA, tem que realmente saber falar com esses pais. Porque numa escola que eu trabalhei como diretor, uma certa feita a professora percebeu e sinalizou para a coordenação e direção. E ao conversar com os pais, de início a mãe assim relutou, falou, não, de modo algum, como assim? A senhora está falando... E muitas vezes os pais acabam interpretando isso como algo pejorativo. Meu filho é autista, então né, ele vai sofrer na vida e agora o meu filho é doente. Né? Eu já ouvi muito esse termo, meu filho tem essa doença, e não é bem assim. E por isso que nessa percepção de comunicação social, interação e esse comportamento repetitivo, ao perceber isso, a escola também ela precisa fazer um trabalho com muita sabedoria, com muita oração, porque nós estamos falando aqui com escolas também cristãs, né, regulares, mas também cristãs, com muita oração, sabedoria, para você saber falar as palavras certas, para despertar nesses pais o anseio de procurar um especialista. E uma conscientização também. Por isso mesmo, porque, infelizmente, as primeiras pessoas a criar um certo preconceito são os pais. Porque ele não quer que o filho passe por uma situação complicada no aspecto social, principalmente familiar, porque a família acaba olhando a questão lá do capacitismo, né? Ah, ele é autista, coitado, olha, ele é limitado, então a gente acaba tendo esse olhar dentro da família. Então, os pais eles acabam tendo essa percepção negativa quando ele ouve a questão do TEA. Isso mesmo. Exatamente. E alguns outros aspectos, complementando a fala do professor Leonardo, é a questão da seletividade, e eles apresentam bastante sensibilidade também, né? Sensibilidade sensorial. Eles, por exemplo, o lavar das mãos, né? Geralmente mão suja, ficar com a mão suja, são características também. Mas a principal é esta interação social. Sim. Um detalhe também, Nayara, dentro do que você está falando, é a questão da expressão das emoções. Isso. Nós, quando trabalhamos aí alguns anos atrás sobre a questão do material, nós escolhemos um personagem diferenciado que foi o Mateus, com síndrome de Down, pensando justamente de trabalhar com os alunos com o personagem Mateus, deles entenderem que na sala de aula ele vai ter um colega, talvez com síndrome de Down, com TEA, um aluno TDAH, e é importante se ter esse trabalho em sala de aula de conscientização, não somente da escola em si, mas também dos alunos. Os alunos entenderem o que é o TEA, o que é o TDAH, o que é a síndrome de Down, o que é a síndrome de Eduardia, e de outras síndromes, transtornos e dificuldades de aprendizagem, que é a realidade hoje na educação. E voltando à questão lá das emoções, o TEA, ele não é de, muitas vezes, exprimir o que ele sente. E por isso que nessa interação, nesse desafio que o educador tem com o TEA, ele precisa justamente entender essas nuances em que ele vai estimulá-lo na questão da linguagem, né, dele verbalizar. Ah, é um trabalho fácil? Eu digo a vocês, não é fácil. Não. Desafiador. E por isso que aí mais para frente também nós vamos abordar a importância da ligação entre a família, a escola e o profissional que acompanha o TEA. Uma equipe multidisciplinar, né? Isso mesmo. Justamente. Que é onde falha, Júlia. E muitas vezes, também, Nayara, os pais se negam, né, em procurar um especialista, e com isso a escola acaba sendo prejudicada porque o professor muitas vezes não sabe por onde começar. Isso mesmo. E aí os pais cobram da escola a questão de e o progresso do meu filho TEA? Vocês vão garantir que ele progrida numa sala regular? Então imagina um professor lidando com o TEA, com o TDAH, com o aluno intelectual.
E a realidade hoje é, muitas vezes, o pai chegar na escola do intelectual e falar, olha, meu filho está sendo prejudicado por causa daquele TEA na sala de aula, por causa do TDAH. E isso eu estou compartilhando, até escrevam aí se você quiser, professor, educador, se você concorda com o que eu estou falando, mas é uma fala que está sendo agora muito comum nas escolas, dos pais dos intelectuais cobrarem essa questão. E, ao mesmo tempo, o pai do TEA também querer um resultado. Sim. E por Sim. isso que essa ligação entre essa tríade é extremamente importante Essencial. para o progresso do TEA. Exatamente. E ambos falarem a mesma linguagem. É muito importante, né? O profissional, o pai e a escola, a mesma linguagem, porque o aluno, ele percebe. Então, se todos falam a mesma linguagem, é mais fácil de alcançar os objetivos. Muito importante, é isso mesmo. Exatamente. E dentro ainda dessa área que nós estamos falando, quais são algumas estratégias, né, que a escola, que os educadores, eles podem utilizar para que esse ambiente que o aluno TEA está inserido, que é a sala de aula, possa ser um ambiente inclusivo, um ambiente acolhedor, né? Como que os educadores podem facilitar o convívio, né, desse aluno inserido nesse contexto? Sim. O primeiro ponto é conhecer o aluno, né? Através de uma avaliação. Nós, professores, fazemos a observação e nós já detectamos algumas características, né? Então, o primeiro ponto é avaliar, é conhecer os alunos. Depois de conhecer os alunos, dar ênfase, vamos dizer assim, nas potencialidades do aluno, né? Quais são as habilidades que ele ainda precisa atingir e assim por diante. E também ligado a esses dois pontos é conhecer o aluno e suas particularidades, muito importante. Porque da escola nós temos o documento que se chama PEI. E dentro desse documento ele precisa ter, porque para eu alcançar um objetivo, eu preciso saber onde eu estou, como eu estou. Então, conhecer, dar ênfase às potencialidades e priorizar, questão de conteúdo, né? A nossa preocupação enquanto professor é como fazer com os conteúdos, né? 25 alunos em sala de aula, como que eu faço? O que nós podemos fazer como sugestão que nós queremos dar para vocês é priorizar os conteúdos. Por exemplo, nós vamos trabalhar sobre cores. Então, nós vamos priorizar o conteúdo cores para que esse aluno que apresenta esse transtorno, ele compreenda. Por quê? É através da repetição. Todo aluno é assim, toda criança é assim. E principalmente os alunos autistas. Então, através da repetição, cores, vou repetir várias vezes essa mesma atividade, ou atividades diferenciadas. Isso também facilita o aprendizado dele. Sim. E dentro disso também, na área que você está trazendo, muitas vezes o professor pensa que pelo fato de ele ter um autista na sala de aula, ele tem que trabalhar, tem que parar o conteúdo e trazer uma atividade diferenciada. Não, o autista ele pode interagir, né, Júlia? Com os outros alunos e na mesma abordagem. Até dentro disso, eu acredito que para você chamar a atenção do autista, até por estudos já feitos, tem que ser algo visual. Sim. Ele é muito visual. Então, e o autista, ele gosta de rotina, certo? Muito. Nós temos um programa que, inclusive, nós vamos estar aí divulgando aí para as escolas parceiras, que estamos em período experimental. Mas, recentemente, agora na semana passada, nós chamamos um aluno autista, nível 3. E quando ele chegou a priori, ele se assustou, porque estava fugindo da rotina dele. Ele veio nessa sala, que era uma sala assim, muito especial, com jogos. É uma sala que depois nós vamos contar essa novidade para os nossos parceiros. E quando ele chegou lá, de início, ele se assustou. Mas quando ele percebeu o que tinha dentro da sala, ele assentou. E até a pessoa que o acompanha, a AT, ela falou, olha, eu já vi que ele gostou. E ele pegou um jogo que nós chamamos de desafio,
E ele começou ali a interagir. Esse menino autista, que é um menino assim, muito especial para nós, ele fala 5 línguas fluentemente. Eu pedi para ele falar coreano, inglês, alemão, e ele falava assim fluentemente. E na hora da atividade, ele conseguiu interagir. E o que eu percebi? Pouco tempo. Não adiantava eu ficar ali muito preso naquela atividade, que para ele era algo ali muito, muito prático, tinha que ser algo muito curto. E outra coisa que eu percebi, que pelo fato dele ter saído do ambiente dele, da sala de aula, e ido para esse espaço, até comentou, ele deu uma acalmada. E é uma dica também que eu dou para as escolas. Se você tem um autista, não adianta nós acharmos que ele deve ficar na sala de 7 da manhã, de 7h30 da manhã até meio-dia, que ele não vai aguentar. Pela questão do barulho, ali das chamativas sensoriais que tem dentro da sala de aula. O barulho da sala de aula acaba também incomodando bastante o autista. Então, o que nós indicamos para você, professor? Uma rotina previsível. Sim. Isso daí você deve colocar todo dia na sua sala de aula, de preferência visual, né, porque o autista precisa dessa parte. Outro detalhe também importante, você dá essa pausa sensorial para ele. É necessário que ele saia desse ambiente. Mas o pai não consegue, de repente, buscá-lo às 10h30. Que a escola tenha uma sala em que ele possa, de repente, se deslocar até lá, em que ele não fique simplesmente na sala, mas ele tenha ali alguma atividade. Jogo. Isso, né? um jogo, uma atividade lúdica, né? Interativa. Isso. De preferência que não seja com tela, porque nós sabemos também que tem muitos autistas que passam bastante tempo na tela. Tem problema? Não sei a opinião de vocês, mas eu não vejo problema. Mas tempo excessivo de tela também para o autista não é produtivo, não é positivo. Nem para os alunos intelectuais, nem para os alunos TEA. E aí, nesse caso, ter também uma atividade para atender a necessidade individual desse autista. E uma outra dica que eu escrevi aqui também seria o seguinte: uma comunicação alternativa. Em que sentido? Se o autista ele está nesse ambiente e você tem a oportunidade, de repente, de trabalhar alguma coisa que você abordou na sala de aula de uma maneira alternada, de uma maneira diferenciada, lúdica, faça isso. Porque vai chamar bastante a atenção dele, principalmente pelo que você falou, Nayara, em você trabalhar a potencialidade. E quando você fala isso, e eu estou agora ratificando o que você falou, isso não é só para o TEA, para todos os alunos. Sim. Nós precisamos entender que hoje, na nossa realidade educacional, precisamos destacar a potencialidade dos alunos. Porque no momento em que o aluno é estimulado, em que ele percebe que, olha, eu sou bom nisso, eu consigo, eu posso, com certeza você vai ter resultados. Sim. E é justamente a metodologia que você não encontra somente no nosso material, mas a metodologia de Jesus. Jesus, ele trabalhava a potencialidade dos seus discípulos. E o nosso trabalho hoje como mestres, educadores cristãos, é justamente potencializar. E mostrar ao aluno que muitas vezes encara... Deixar aqui no chat qual é o seu @ do Instagram, então, e seguir o perfil dos Gênesis lá no Instagram, que é o @sistema.genesis. Nós vamos sortear aqui o seu nome. Se você for o ganhador sorteado, nós vamos conferir se você segue o perfil do Gênesis lá no Instagram, e se você seguir, você vai levar esse brinde para sua casa, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Vai lá no perfil do Gênesis no Instagram, @sistema.genesis. Siga o perfil deles e continua aqui nos comentários e coloca o seu perfil que você usa lá no Instagram pra gente conferir depois, tá bom? Agora nós teremos um vídeo muito especial para você conhecer um pouco mais do nosso material didático, o vídeo do Fases Infantil. É com imensa alegria que compartilhamos o programa Fases Kids, que faz parte do Sistema Educacional Gênesis. Uma jornada educacional desenhada especialmente para os corações e mentes curiosas das nossas crianças de 2 a 5 anos na educação infantil. Este relevante material didático socioemocional e espiritual está dividido como padrão em 2 sessões, que queremos explicar a você de modo resumido e contando desde já com seu apoio e participação.
Histórias e atividades bíblicas. Embarcaremos em aventuras emocionantes por meio das histórias e atividades bíblicas, onde cada página é um convite para explorar valores espirituais de maneira acessível e lúdica. Em um universo adaptado para os pequenos, as histórias bíblicas ganham vida de maneira acessível, descobrindo de forma envolvente os ensinamentos valiosos presentes na Bíblia. Abra a Caixinha. Sentimentos, emoções e valores. Na seção Abra a Caixinha, mergulharemos no mundo dos sentimentos, emoções e valores, usando uma linguagem que ressoa com o universo infantil. Aqui nossas crianças aprenderão sobre sentimentos, compreendendo o valor de compartilhar, expressar amor e construir amizades. Tudo em um ambiente seguro e levar tanto o aspecto espiritual quanto o socioemocional. Esses pilares formam as bases para um crescimento equilibrado, estimulando não apenas a curiosidade intelectual, mas também a compreensão do mundo interior e exterior. Ao introduzir valores espirituais desde cedo, buscamos fortalecer o senso de pertencimento e compreensão do significado mais profundo da vida. Paralelamente, abordamos os sentimentos, emoções e valores na linguagem das crianças, promovendo o desenvolvimento socioemocional através de atividades divertidas e envolventes. O compromisso com o crescimento integral. A coleção Fases Kids não é apenas um conjunto de livros, é uma promessa de apoio ao crescimento integral das nossas crianças. Estamos empolgados para testemunhar os sorrisos, a curiosidade e o aprendizado que essa jornada proporcionará aos nossos pequenos exploradores. Acreditamos que o programa Fases Kids não apenas nutre a mente das crianças, mas também cultiva a compaixão, empatia e a compreensão do significado mais profundo da vida. Ao incorporar essas sessões, buscamos construir uma base sólida que prepara nossas crianças para enfrentar os desafios do mundo com sabedoria, compreensão e amor. Agradecemos a parceria nessa jornada educacional, onde juntos, escola e família, podemos inspirar nossas crianças a se tornarem cidadãos do mundo com corações plenos e mentes brilhantes. E obrigado desde já pelo apoio contínuo e pelo comprometimento com a educação integral de seu filho. Isso mesmo, então vocês puderam acompanhar um pouquinho, né, sobre o nosso material didático, aí o Fases Infantil. E eu vi que aqui o pessoal comentou que deu uma travadinha, então eu vou repetir sobre as regras do nosso sorteio, tá bom? Acho que vocês conseguiram ver, né, nós vamos sortear essa garrafa personalizada com o Sistema Educacional Gênesis, bonitona a garrafa, e um moletom também, eu pedi pra Nayara mostrar. Ou daqui para mostrar. Aê, apareceu. Esse moletom nós vamos sortear também. Só que para você participar, você precisa primeiro seguir o perfil do Gênesis lá no Instagram, que é o @sistema.genesis. Eu coloquei o nome do perfil aqui no chat do YouTube, você pode conferir. Então, você precisa seguir o perfil do Gênesis no Instagram e colocar aqui no chat qual é o seu nome, o nome de usuário que você usa no Instagram. Para caso o seu nome seja sorteado, nós conferirmos se você realmente segue o perfil e aí sim você vai levar esses brindes para sua casa, tá bom? Então já coloca aqui no chat o perfil que você usa no Instagram, corre lá rapidinho para seguir o perfil do Gênesis, @sistema.genesis e levar esse brinde para sua casa, tá bom? Então vamos seguir agora para o nosso segundo bloco. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos educadores ao trabalhar com alunos autistas e como nós podemos superar esses desafios enfrentados? Bem, o maior trabalho, no nosso ponto de vista, é a questão do trabalho de forma homogênea, né? Esse trabalho, na verdade, ele inexiste, não existe, porque cada aluno é único. Os alunos com diagnóstico, os alunos intelectuais, então cada aluno é único. Mas a nossa maior dificuldade é como trabalhar com a sala de maneira geral. Então, como sugestão, né, como superar esses desafios, é o trabalho, é a montagem, na verdade, do documento que se chama PEI. Porque dentro desse documento haverão as habilidades, deve conter, na verdade, as habilidades que cada aluno precisa adquirir. E aquele documento, ele vai ser do aluno, vai ser particular dele. Então, uma das sugestões
é a confecção desse material, para que ele reflita lá na sala de aula, né? E seja um norte, seja uma base para o trabalho do professor. Porque ao realizar o PEI, nós vamos precisar colocar ali o tempo que o meu aluno realiza as atividades, se ele precisa de adequação, se ele precisa de uma avaliação adaptada, enfim. Então, uma das sugestões é a questão do PEI em sala de aula. Sim. Inclusive, Nayara, né, é bom nós destacarmos que você, que faz parte da escola parceira, o nosso diferencial este ano está sendo essa assessoria. Né, a Nayara, principalmente, que é especialista aí nesse assunto do PEI, nós temos montado aí uma agenda de nós visitarmos as nossas escolas parceiras para darmos essa assessoria, porque o que nós percebemos hoje, a falta de recurso e de treinamento adequado para o professor. Sim. Eu creio que esse é o maior desafio dos dias atuais para o professor regular e o professor cristão, é justamente saber como eu posso trabalhar com esse aluno, em treiná-los. E por isso que essa assessoria na montagem do PEI, o Sistema Educacional Gênesis está disposto em fazer, e já começamos, né? Sim. Nós já visitamos algumas escolas. Se você, de repente, também tem urgência, sinalize para nós, porque nós queremos, é claro, auxiliá-los nessa questão. E, inclusive, Nayara, eu vou pedir até para você comentar aqui um pouquinho sobre uma novidade que nós já compartilhamos nas escolas que nós visitamos para justamente respaldar os nossos alunos com dificuldade de aprendizagem. Que Sim. surpresa é essa daí, Nayara? É uma surpresa desafiadora, mas com a graça de Deus nós estamos conseguindo fazer. Nosso material, nosso Sistema Educacional Gênesis, vai lançar para o ano que vem, se Deus quiser, um material adaptado para os alunos com transtornos de aprendizagem. Então, nós teremos o material e dentro desse material as adaptações e sugestões. Vai ser um guia para trabalhos com alunos com transtornos. Então esse vai ser mais um diferencial do Sistema Educacional Gênesis. Sim, então essa novidade nós temos sentido, percebido nas escolas que tem também solicitado e nós, pela graça de Deus, ano que vem estaremos entregando aí nas mãos dos nossos parceiros esse material também adaptado, linkado com o nosso material que já existe, que já está sendo utilizado nas escolas parceiras para serem trabalhados no dia a dia com esses alunos. E não é um material, complementando a fala, não é um material qualquer, assim, né? Não é um material baseado no nosso livro. É um material baseado no nosso sistema. Então, eu acho que o maior desafio do professor é justamente trazê-lo de novo, né, aquele equilíbrio para que a sala possa conduzir, porque por isso que é importante a condução da professora no sentido de conscientização da sala, porque até no momento em que o autista está desregulado, então ele consegue, com o auxílio da sala, trazê-lo novamente para aquele eixo em que ela precisa que se caminhe naturalmente em sala de aula. Por isso que eu acho que o maior desafio que hoje o professor que tem um TEA na sala de aula é ele saber como lidar com esse comportamento desafiador que muitas vezes ele tem. Até quero citar aqui rapidinho um exemplo de um TEA que ele, na sala de aula, quando ele saía, né, assim, ele desregulava, ele puxava o cabelo da professora. E a professora, com o tempo, começou até a vir um cabelo preso, porque ele arrancava mecha de cabelo da professora. E graças a Deus, por isso que eu falo, essa parceria dessa tríade é fundamental. Ela, com a ajuda da família e do profissional, chegou a um ponto em que ele não fazia mais isso. Mas o que ele passou a fazer? No momento em que ele desregulava, ele começou a puxar os cílios. Ele arrancava os cílios. Dele mesmo. Isso. Aí foi um novo trabalho da professora, e o interessante é que a sala, pelo fato da sala ser conscientizada do colega autista, eles também colaboravam para justamente ele encontrar aquele equilíbrio, ficar calmo, e por isso que esse trabalho da escola com a família e com o especialista
é fundamental. Muito mesmo. Exatamente. E outro detalhe, o autista geralmente ele apresenta um hiperfoco. Então, se conhecermos bem, né? Claro que isso demanda tempo e não é assim, né? De um dia para a noite. Mas ele apresentou um hiperfoco, por exemplo, em dinossauro, né? Só um exemplo. Então, nós precisamos entender que o dinossauro vai auxiliar ele quando ele desregular também. Também é uma alternativa, né? Uhum. Sim. E uma coisa que é interessante também é a questão da troca com eles, né? Quando você estabelece ali um vínculo, às vezes não só Isso dentro da mesmo. sala de aula, mas que aqui nós estamos falando no contexto de educação, né? Escola, Sim. sala de aula. Mas tem um contexto exterior também. E aí eu quero até compartilhar com vocês uma experiência. Eu tenho um colega Thea, e ontem nós estávamos participando de uma ação e eu estava conversando com a minha tia e ele estava do meu lado. E eu conversando ali com a minha tia e toda hora ele, ô Júlia, me chamando toda hora. Aí eu continuava ali séria. Aí, a outra vez que ele me chamou, eu virei pra ele e falei assim, fulano, olha, quando uma pessoa tá conversando, você não pode interromper, você tem que esperar a sua vez de falar, porque interromper a pessoa é falta de educação. Ele, não, tá bom. Aí eu continuei conversando com a minha tia, aí quando deu aqui sim uma pausa no diálogo, ela entrou e falou assim, agora eu posso falar? Porque eu aprendi com a Júlia que não pode interromper a conversa. Então eu vi que teve uma pausa no diálogo, agora eu posso falar? Então essa troca, né, que eles entendem legal. também Sim. o que a gente fala e quando a gente fala com carinho. Sim, Porque às vezes, com certeza. como foi falado, né, às vezes a falta de estratégias ou a falta de tato para lidar naquela situação. Às vezes você ser agressivo Júlia. e vai piorar mais ainda a situação e você não vai conseguir estabelecer um vínculo, né, de confiança, Isso mesmo. de carinho com aquela pessoa. Então, até o jeito como a gente trata é importante, né? Muito bem Mas colocado. aí, dentro dessa temática, né, que nós estamos falando, qual que é o papel, na verdade, qual a importância dessa relação entre família e escola? Porque existem muitos pais, às vezes, que pensam que a responsabilidade é 100% da escola, ou a escola pensa que a responsabilidade é 100% da família. Aí fica nesse pé de guerra, né? Como, não, mas a responsabilidade é sua, não, mas é sua. Então, Julgando, né? entender isso, jogando. Fica, Isso. e acaba que a criança, o aluno TEA, fica no meio desse pé de guerra e ele não Sim. consegue se desenvolver, não consegue aprender de uma forma adequada, que é o direito dele, né? Então, qual que é a importância? Como que a escola pode estabelecer essa relação com a família? Como que a família pode chegar até a escola para que o andamento desse aluno seja benéfico na escola? Pode falar, né? Eu vou falar e depois o Léo vai complementar. Esse é um dos maiores desafios. Verdade. A aceitação familiar, né? Porque tem aquela questão do pré-julgamento, né? Ai, nossa, mas essa é uma dificuldade muito grande. Mas se já estiver uma comunicação estabelecida, já estivermos família e escola, é muito importante um ponto que nós já falamos, a questão da mesma linguagem. Ou a escola e a família e os profissionais falarem a mesma linguagem, porque isso auxilia, facilita o processo. Outra questão é a questão da rotina. Nós também já falamos aqui e eu gostaria de frisar muito, porque assim, alunos, crianças precisam de rotina e alunos com TEA principalmente. Então, se o professor trabalha a rotina em sala de aula e ele chega em casa e não tem rotina, isso dificulta demais Verdade. a aprendizagem. Nossa, mas ele está em casa, ele não está aprendendo. Sim, nós aprendemos em todos os lugares. Então, a rotina é muito importante. E um outro aspecto também é a questão do auxílio no gerenciamento das emoções. Porque alunos com TEA, eles têm essa dificuldade de gerenciar as emoções. Nós já falamos a questão da interação social. Então, eles não conseguem compreender, né? Por exemplo, essa situação traz tristeza, essa traz alegria. Então, gerenciar, principalmente na educação infantil. Então, o papel do pai
é muito importante nesse aspecto também. E uma coisa bem simples de fazer com relação a isso, que é questão de gerenciamento das emoções, é ouvir o filho, né? Parar um pouquinho, porque hoje a nossa geração trabalha demais, tem muita coisa para fazer, e às vezes o filho está falando e o pai às vezes está no celular, fazendo alguma coisa. Então, pare para ouvir. Esse é o primeiro aspecto, e o filho pode, opa, meu pai ouve, então eu vou expressar para ele o que eu estou sentindo, né? Esse é um dos aspectos também. Bem colocado. E o outro aspecto que eu quero trazer para todos aqui é quando falamos de inclusão, não é apenas você ter um aluno autista em sala de aula, mas é ele se sentir, não somente ele, mas os alunos que têm dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno, ou alguma síndrome, eles se sentirem pertencentes à sala de aula. Muito então, bem isso colocado. realmente é inclusão. Sim. E nessa questão da inclusão começa também em casa. Por isso que os pais têm um papel primordial na questão de participar à escola das necessidades Sim. e principalmente dos comportamentos diferenciados que o filho tem, muitas vezes em casa. Por exemplo, igual você citou a questão do dinossauro. Se o dinossauro acaba sendo um meio de regular o aluno TEA, ele precisa compartilhar isso com a família. E no momento que nós falamos aqui sobre o PEI, mas para montar um PEI, principalmente para o aluno TEA, precisa ter essa comunicação entre a família e a escola. Qual é a questão? É que muitas vezes nós não queremos incomodar a família. Queremos tentar solucionar como educadores algo que, na verdade, se a família participar, o resultado vai ser muito mais produtivo. Eu conheço alguns TEAs de escolas parceiras que entraram sem ter comunicação verbal assim nenhuma. Não interagia com a professora, não olhava nos olhos. E o que aconteceu? Com o trabalho que essa professora começou a fazer, colaborando nesse processo, juntamente com a família e os colegas na sala de aula, hoje esse aluno TEA, ele senta na hora do lanche com os colegas. Olha só. Ele já menciona algumas palavras, ou seja, a interação social começou a acontecer. Mas através de quê? A família sentou na escola e participou. Olha, meu filho tem essas preferências, isso é importante colocar. Muito. No momento que desregula, vocês devem fazer tal coisa. Os pais são aqueles que passam ali o maior momento. E por isso que eles precisam trabalhar junto com a escola. Então, o que eu aconselho a vocês, escolas parceiras, sentem com a família. Se de repente você está percebendo que esse aluno TEA estacionou ou está até mesmo regredindo dentro da sala de aula, você precisa chamar a família e conversar. Olha, estamos percebendo... E registrar também. Isso, registrar. Muito importante. Estamos percebendo que o nosso retorno não tem sido muito positivo. Família, o que nós podemos contribuir juntos? Porque o que você falou, Júlia, às vezes fica esse pé de guerra entre família e escola. A escola espera da família, a família espera da escola. Mas se essas duas frentes, que são extremamente importantes para o crescimento do TEA, trabalharem unidas, o resultado vai ser, com certeza, positivo. E ainda pedindo a sabedoria de Deus, olha, com certeza o sucesso é garantido. Por isso que a implementação de estratégias para trabalhar com TEA começa buscando a família. A família precisa primeiro participar desse momento, fornecendo feedback para a escola também dando feedback para a família, e o resultado com certeza vai ser positivo, e o progresso desse TEA. E como eu citei esse exemplo, e eu sei também que talvez você, educador, que está aí no dia a dia com esse TEA, é complicado, mas eu digo para você, primeiro, busque sabedoria de Deus. Isso mesmo. Segundo, busque informações, pesquise a respeito disso, assista depois de novo esse podcast. Tem materiais também que nós estamos disponibilizando. Convido até a fazer aqui a propaganda do meu Instagram. Eu fiz um propósito com Deus. No momento que comecei a estudar neuro, eu comecei a perceber a necessidade de compartilhar também o que eu estava aprendendo. E eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, o que eu estou estudando hoje, eu quero compartilhar. E principalmente na realidade de escolas que hoje tem esse desafio de trabalhar com os alunos com transtornos, com dificuldades, com síndromes. E o meu Instagram, que até então era um Instagram pessoal, eu tornei hoje ele
um instrumento também de propagar isso. Então, inclusive eu postei agora falando sobre o TDAH e eu tenho um vídeo incrível que eu vou inclusive postar hoje, @evangeleonardo é o meu Instagram, um vídeo sobre a questão do TEA. Como eu disse, quero aqui realmente ratificar a família e a escola andando juntas. Sim. O resultado com certeza é garantido positivo. Por quê? Nós muitas vezes olhamos, como eu disse anteriormente, o TEA como ele não é capaz de fazer tal coisa, ele tem limitação, e deixamos muitas vezes o TEA dentro da sala de aula alheio a tudo. E isso é uma atividade errada. Por quê? Ele tem condições de interagir com as pessoas, dele de alguma maneira também participar do processo ensino-aprendizagem na sala de aula. É claro que isso vai nos tirar da zona de conforto. E eu sei que isso daí realmente, para o professor que não tem somente o TEA, mas tem muitas vezes 20 ou 30 alunos, é desafiador. Sim. Mas realmente, professor, eu digo a você que com a ajuda de Deus, você pode se encher para você fazer a diferença na vida desse aluno, justamente buscando da família essa participação para o progresso desse aluno como família e escola. E tem até um comentário aqui no nosso chat da Fernanda Guedes, professora, que foi uma estratégia que essa equipe multidisciplinar utilizou. Vou ler aqui o comentário dela. A maioria dos alunos TEA são muito ansiosos. Tem um aluno que tem uma família presente e a terapeuta recomendou um mordedor que é específico para crianças TEA. Está ajudando muito na ansiedade dele. Existe um site especializado em mordedores para TEA. Então, olha uma estratégia, né? Que a terapeuta dele recomendou. Então, a importância, né, da união família, um profissional, um psicólogo, um terapeuta e a escola, né? Quando você une essa tríade, como o Léo falou, com certeza o resultado que essa criança vai ter, esse progresso vai ser garantido, né? Com certeza. E eu quero dar um recadinho aqui novamente sobre o nosso sorteio. Se você chegou depois do recadinho que eu dei, nós estamos sorteando essa garrafa maravilhosa, personalizada, um moletom também personalizado aqui na nossa live, nesse podcast. E o que você precisa fazer para concorrer? Bom, você precisa seguir o perfil do Gênesis lá no Instagram, que é o @sistema.genesis. Você vai seguir o perfil deles lá no Instagram e você vai colocar aqui no chat qual é o seu perfil. Porque caso você ganhe, nós vamos conferir lá no Instagram se você realmente está seguindo. Mas não para por aí, eu vou soltar mais uma novidade sobre o sorteio, porque não pode ser tão fácil assim. Tem que ter um desafio, né, para ficar mais divertido. Nós faremos 2 perguntas no momento do sorteio e a primeira pessoa que responder vai levar esse prêmio para casa. Então fique atento aqui na nossa transmissão, ainda tem mais coisa para acontecer, mais bate-papo interessante, que quando chegar o momento do sorteio, fique atento que nós faremos 2 perguntas que a resposta está aqui durante a live, né? Está durante a programação, você precisa prestar atenção nas perguntas, nas respostas, nos vídeos também que estão sendo passados, para que você consiga pegar a resposta e responder no momento certo, tá bom? E falando em vídeo, vamos para mais um vídeo do Sistema Educacional Gênesis, o material Fases, agora do 1º ao 5º ano. Na jornada educacional das crianças do 1º ao 5º ano, temos a honra de apresentar o programa Fases, Fundamentos de Aprendizagem Socioemocional e Espiritual, que faz parte do Sistema Educacional Gênesis, como uma iniciativa pensada para enriquecer não apenas o intelecto, mas também o coração de nossos pequenos aprendizes. Faz parte integrante deste programa, que são os materiais que seu filho fará uso neste ano letivo: um livro didático e um álbum de figurinhas. Este relevante material didático socioemocional e espiritual está dividido como padrão em sessões, que queremos explicar a você de modo resumido e contando desde já com seu apoio e participação. História Bíblica. A seção História Bíblica mergulha nossas crianças nas riquezas da Bíblia, oferecendo resumos envolventes e acessíveis das principais histórias bíblicas. Utilizando uma linguagem de fácil compreensão, buscamos conectar as crianças às lições intemporais da Bíblia, introduzindo-as a personagens inspiradores e valores fundamentais. Aprendendo com o Passado. A seção Aprendendo com o Passado transcende a narrativa bíblica, trazendo a relevância histórica para os dias de hoje.
Essa sessão visa criar significado para as crianças, mostrando como as lições do passado podem ser aplicadas em suas vidas cotidianas. Ao conectar os ensinamentos milenares às situações atuais, incentivamos a reflexão e a ação com base em valores sólidos. Abrindo a caixa é um espaço dedicado a considerações importantes, numa linguagem de fácil compreensão, sobre as emoções, sentimentos e valores. Reconhecemos a importância de cultivar a inteligência emocional nas crianças desde cedo. Aqui abordamos questões significativas, promovendo a compreensão de si mesmas e dos outros e estimulando o desenvolvimento de valores fundamentais para uma convivência saudável. Família em Ação. É nesta sessão que você, papai, mamãe e o responsável terão participação mais efetiva. Este material é um convite para a participação ativa de cada família no desenvolvimento socioemocional e espiritual de seus filhos. Queremos construir pontes entre a escola e o lar, promovendo uma parceria sólida para o crescimento integral dos nossos alunos. O professor enviará pelo aluno o livro didático na sexta-feira e é de extrema importância que a família reserve um tempo para realizarem juntos atividades propostas desta sessão. Na segunda, o início da próxima semana de aulas, seu filho receberá uma figurinha exclusiva como reconhecimento e celebração das atividades realizadas em conjunto com suas famílias. Essas figurinhas não são apenas adesivos, são símbolos tangíveis do amor, apoio e aprendizado compartilhados entre vocês. Ao envolver-se na sessão Família em Ação, vocês estão contribuindo para a construção de bases sólidas para o desenvolvimento emocional e espiritual de seus filhos. Juntos, escola e família podem criar um ambiente que nutre não apenas a mente, mas também o coração. Álbum de figurinhas. No coração do Fazes, encontramos uma ferramenta especial que amplifica a experiência de aprendizado. O álbum se torna um diário visual e emocional, capturando o crescimento e a jornada única de cada criança. Ao colar a figurinha correspondente ao capítulo estudado, os alunos não apenas criam um registro tangível de seu progresso, mas também solidificam o conhecimento adquirido. O ato de escrever sobre o que aprenderam estimula a reflexão e consolida as lições de uma maneira significativa. Além disso, reservamos um espaço especial no álbum para as emoções diárias. Aqui os alunos têm a oportunidade de expressar como se sentem, promovendo a consciência emocional e incentivando a comunicação aberta. Este diário de sentimentos não só os ajuda a compreender melhor a si mesmos, mas também cria um canal para compartilhar suas experiências com a família. Assim, o álbum de figurinhas torna-se mais do que um simples registro. É uma testemunha visual da jornada espiritual e socioemocional de cada criança. Estamos empolgados por ver esse álbum se encher de aprendizado, emoções e, acima de tudo, crescimento pessoal. Acreditamos que o programa Fases não apenas nutre a mente das crianças, mas também cultiva a compaixão, empatia e a compreensão do significado mais profundo da vida. Ao incorporar essas sessões, buscamos construir uma base sólida que prepara nossas crianças para enfrentar os desafios do mundo com sabedoria, compreensão e amor. Agradecemos a parceria nessa jornada educacional, onde juntos, escola e família, podemos inspirar nossas crianças a se tornarem cidadãos do mundo com corações plenos e mentes brilhantes. E obrigado desde já pelo apoio contínuo e pelo comprometimento com a educação integral de seu filho. Estamos ansiosos para testemunhar o crescimento e a conexão que esta experiência proporcionará a cada aluno de nossa escola parceira, que fará uso do programa Fases. Isso mesmo. Então, vocês estão conhecendo, né? Você que está nos acompanhando um pouquinho mais do nosso material Fases. E se você é uma escola que ainda não tem parceria aqui com o Sistema Educacional Gênesis, fica aqui o nosso convite para você conhecer o nosso material. É um material preparado com muito carinho, com muita dedicação, esforço e também muito conhecimento, tá bom? Que está sendo compartilhado ali. Se você tiver interesse para conhecer um pouco mais, você pode chamar a gente pelo Instagram, tá bom? @sistema.genesis. Mandar sua pergunta, se você quiser agendar uma reunião, falar pelo WhatsApp. Você pode entrar em contato pelo nosso Instagram, que nós vamos estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? E eu quero aqui soltar mais uma novidade. Mais uma novidade para vocês. Você que está nos acompanhando e vai assistir até o final, saiba que você vai ganhar um certificado. Isso mesmo, você vai ganhar um certificado. Mas para isso, você precisa colocar o seu nome completo aqui no chat. E também, se você for de uma escola parceira, você coloca o seu nome completo e da escola
parceira que você pertence, tá bom? Então, deixa aqui o seu nome completo e a escola parceira que você pertence. Mais pra frente, nós teremos um momento de perguntas e respostas, um momento onde você pode compartilhar aqui a sua dúvida, um comentário. Você pode deixar aqui no site, no chat, que a Nayara ou o Léo vão estar respondendo também, tá bom? Então, pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, algo que você gostaria de saber sobre o Gênesis, o Fases também, sobre o material didático, alguma estratégia, alguma dúvida. Pode deixar aqui no site, no chat, que nós vamos responder. E vamos passar, então, para o nosso terceiro e último bloco. E eu quero direcionar essa pergunta aqui para o Léo, que diz assim: como promover a aceitação e a compreensão entre os colegas de classe para criar um ambiente de apoio e respeito para os alunos com TEA? Eu usaria 2 palavras-chave. Uhum. Júlia, primeiro é a empatia, que eu creio que está faltando muito hoje no mundo, não só na escola, mas no mundo em si. Sim. E é o nosso desafio também como educadores trabalhar isso em sala de aula. Então, eu creio que o primeiro passo para ser trabalhado com os alunos em sala de aula seria buscar esse apoio também na questão de projetos. Eu até quero compartilhar aqui um projeto que eu vi que uma escola trabalhou, porque nós estamos dentro do mês de abril, em que é abordado várias temáticas sobre TEA, sobre autismo em si. E uma escola trabalhou um projeto tão interessante porque em várias turmas eles têm algum aluno TEA em diferentes níveis. E eles trabalharam a questão dos alunos entenderem o que é transtorno do espectro autista. Trabalharam com os alunos de como colaborar para que o colega tenha ali um andamento regular na sala de aula. No momento que os alunos entenderam isso, foi interessante que a sala realmente abraçou o colega autista. E quando eles percebem que tem algum gatilho que venha desregular o colega, é incrível que a sala se mobiliza em já proporcionar para ele o eixo, né, o regulante, para que ele possa ali se centrar na sala de aula. Então, para mim, seria a questão da compreensão, as 2 palavras-chave, e a empatia. Então, é necessário que o professor, na sala de aula, trabalhe com os alunos algum projeto em que ele mostre aos alunos que o aluno TEA ele tem a capacidade cognitiva de aprendizagem e que apenas o caminho neural de aprendizagem dele é um caminho diferente dele como intelectual. E o aluno, agora até fugindo um pouco do TEA, mas o aluno tem dificuldade de aprendizagem, ele também pode aprender, ele tem também a capacidade de aprendizagem, talvez diferenciada por um outro caminho neural, e não significa também que ele não consiga aprender. Talvez o momento não é aquele, mas ele vai ter também um momento de aprendizagem. E por isso que o professor ele tem que ser esse intermediador, acredito eu, dele perceber também quando, de repente, um colega não está ali caminhando muito bem e ele administrar a sala para que ele não seja ridicularizado. Porque qual é a questão hoje que nós percebemos? Como você mesmo falou, Nayara, no bloco anterior. Nós precisamos trabalhar a potencialidade. E os autistas também têm a potencialidade. Sim. Ele tem também o hiperfoco, em que você pode trabalhar esse hiperfoco para justamente você chamar a atenção dele na sala de aula. E até eu vi aqui o comentário da professora Márcia Peixoto, em que nós não precisamos pensar somente no aluno TEA, podemos pensar na sala no todo. Por exemplo, se eu vou trabalhar o visual, eu posso compartilhar essa mesma metodologia, essa mesma ferramenta com os outros alunos. Se eu vou numa sala de recurso, eu posso privilegiar também todos os outros alunos para que eles também possam perceber como aquele aluno TEA ele consegue aprender ali naquela sala diferenciada. Por isso que, na minha opinião, a empatia, o aluno perceber, se colocar no lugar do TEA é o primeiro passo, e depois a compreensão. Muito bom. Exatamente. Vamos passar para a nossa próxima pergunta. Vou deixar aqui com a Nayara a pergunta. Nayara, quais são algumas estratégias eficazes para lidar com comportamentos desafiadores de alunos TEA em sala de aula de maneira positiva e construtiva? Muito bem, muito boa essa pergunta, né? Nós já citamos algumas questões, algumas sugestões, mas nós gostaríamos de frisar bem a questão da identificação do gatilho,
É muito importante identificar o gatilho. O meu aluno, ele se desregula desse jeito, ou com tal coisa. Então, vamos identificar. Outra questão, a regulação emocional dele. Muito importante trabalharmos não só com o aluno autista, mas assim, como todos os alunos, com todos os alunos da sala, mas principalmente com os alunos autistas, né? Porque eles têm essa dificuldade de regulação emocional. E reforço positivo. Muito importante essa questão do reforço positivo. Criar ambientes acessíveis e compreensíveis, educar a comunidade, colegas, funcionários, professores, enfim, toda a comunidade, e celebrar as habilidades e contribuições únicas de cada indivíduo. Então, essas são algumas sugestões, né? São algumas maneiras positivas e construtivas de lidar com os alunos. Sim. E um detalhe também importante, Nayara, é que nós achamos que muitas vezes nós ensinamos aos autistas, né? Mas quando você convive com o autista, é incrível que você também aprende. Muito. Então, inclusão é isso, é você não apenas ensinar, mas você também entender que você está ali para aprender. Aprender sobre a questão do que é realmente ser um educador, porque é muito fácil trabalhar com um aluno intelectual, mas os alunos da realidade hoje, na questão do autismo e outros transtornos, é a minha maior demonstração do que é ser um educador. Isso mesmo. E o olhar do professor, Sim. Exatamente, né? O nosso olhar faz toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes, lá na casinha dele, ele não tem esse olhar. Então, se na sala de aula ele encontrar esse olhar, esse amor, essa afetividade, vai transbordar, né? Vai passar do processo ensino-aprendizagem, vai ser para a vida dele. Muito, muito importante. Sim. Se me permitir, Júlia, Claro. Eu gosto muito de compartilhar as experiências que a gente vê no dia a dia, né, Nayara, nas escolas, mas até dentro disso, do que você falou, Nayara, que eu achei muito bem colocado, eu sugeriria também, voltando ao que eu falei no bloco, acho que foi no primeiro bloco, de se entender que o autista não consegue ficar muito tempo na sala de aula. Então, professores, coordenadores, diretores que estão aqui, é importante nesse diálogo com a família, vocês tentarem regular um tempo em que ele possa ou sair da sala de aula ali do meio e para uma sala mais tranquila e, como você colocou, Nayara, também trabalhar essa questão da potencialidade, em você destacar isso daí de tal modo em que ele possa ter ali o hiperfoco como um meio também de aprendizagem. Usando até um exemplo de um hiperfoco de um autista, eu achei incrível que quando eu estava visitando, acho que foi esse ano, inclusive, no início do ano, uma escola parceira, eu estava conversando com a diretora e a professora veio com um aluno autista. E ela estava conversando e comentando com a diretora que os combinados que ela tinha feito com o aluno autista, porque qual era o hiperfoco dele na sala de aula? Colecionar letras. Olha. E a professora fez o quê? Ela trouxe essas letras para a sala de aula e todo dia, quando ele cumpria a rotina dele na sala de aula, ela dava uma letra do alfabeto para ele. E nesse dia ele quebrou um combinado. E eu achei incrível que ela foi bem firme, que é outra coisa que o professor acha, porque o autista questiona, não, então não vou bater de frente com ele, mas o professor precisa ser firme. Dó, né? Sim, Isso. não ter vou bater. né? Precisa ter essa rotina e essa disciplina. Então ela falou, olha, hoje por ele ter quebrado essa regra que ele bateu no amiguinho, hoje ele não vai levar a essa letra. E ele, mas eu não vou levar a letra. Aí a professora falou, não, porque qual é o nosso combinado que tem lá na nossa parede? Que bater no amiguinho não faz parte da nossa rotina. E a professora falando com firmeza, mas de uma maneira bem calma. Sim. E é incrível que ela passou assim a trabalhar. Ela falou, depois disso o resultado foi muito positivo, porque ele sabia que dentro da rotina ele não podia gritar com os amigos, não podia bater. Então, ele sabia o que ele podia ou não fazer em sala de aula, e ela trabalhando com o hiperfoco dele.
Olha que Então, bacana. é necessário o professor ter essa comunicação, ter essa empatia e, como você falou, trabalhar a potencialidade. E você citou uma coisa muito importante também: comunicação. A comunicação do professor ou do gestor e do pai também precisa ser clara. É muito importante que a comunicação seja clara. Ah, mas ele não tem dificuldade de compreensão. Não tem problema. A comunicação clara vai tornar o processo ainda mais, falando de processo de ensino-aprendizagem, vai tornar ainda mais fácil, menos desafiador. Exatamente. E eu quero comentar aqui um pouquinho sobre os nossos internautas que estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para que eles estão deixando o nome completo para o certificado da escola que estão falando, isso mesmo. Se você ainda não colocou o seu nome completo aqui no nosso chat, coloque também da escola que você está falando, que aí você vai ganhar um certificado. E também temos um sorteio. Lembrando, para você poder participar do sorteio, você precisa primeiro seguir o perfil do Gênesis lá no Instagram, que é @sistema.genesis, colocar aqui no chat qual é o seu perfil, e assim que nós fizermos as perguntas, 3 perguntas no nosso... Daqui a pouquinho, no momento do sorteio, a primeira pessoa que responder vai levar esses brindes para casa, que é a garrafa, 2 garrafas, nós não estamos com a outra aqui, mas temos 2 garrafas, e um moletom, tudo personalizado do nosso sistema educacional Gênesis, para você levar para sua casa, tá bom? O frio está chegando, né, Júlia? E um Isso, o frio tá moletom. chegando, então já Muito vamos bom. preparar. Aliás, eu tenho um e eu digo assim que ele é bem quentinho. Não preciso nem mais de agasalho, nada. Ele é Ele forradinho, em si olha. já esquenta. Sim. Isso aí. Então, quero mandar aqui um abraço para a diretora Cristiane. Ela fala da escola Isaac Newton. Temos aqui também a Neima Campos, ela fala lá do Ser de Brasília. A Jéssica Vieira, da Escola Confessional, lá de Santa Catarina. A Mari de Oliveira fala do Ser também de Brasília. O Edgar fala da Escola Isaac Newton. A Fernanda fala da Escola Isaac Newton. Vadila, acho que é assim que se fala, se não estiver certo, me perdoe. Ela fala da Escola Infantil de Passos Firmes. Temos também a Priscila, que fala do Ser lá de Brasília. A Ingrid Bastos, da Escola Confessional. Márcia Cristina do Ser. Joelma do Ser também. Ó, o pessoal do Ser em peso aqui, hein? Parabéns, pessoal. Isso Colégio aí. Renascença, parceiro Ó. nosso. A Kelly também fala da Escola Isaac Newton. A Tati fala da Escola Isaac Newton. Vanei fala da Escola Confessional lá de Santa Catarina. André Araújo, da Escola Infantil Passos Firmes. A Fábio Bezerra fala da Escola Lara Adventista lá de Araguaína, no Tocantins. Ó, que bacana. Suzana de Rócio fala da Escola Isaac Newton lá de Cachoeira, Almirante Tamandaré, lá do sul do país. Temos a Lígia Leivas, fala da Escola Isaac Newton lá de Cachoeira também. Evelyn Simone fala de Cachoeira. Silvia Souza, olha, Silvia Souza foi minha professora na escola, um Olha, beijo, que legal. professora. Ela fala da Escola Isaac Newton também, da unidade de Arthur Alvim. Temos a Kênia também, fala da Escola Infantil Passos Firmes. Temos muitas pessoas aqui acompanhando. Verdade. Um abraço para vocês, sejam bem-vindos, né? Apesar que a gente já está caminhando para o final, mas todos se sintam à vontade. E agora nós vamos passar para o bloco de perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta aqui para a Nayara ou para o Léo, pode deixar aqui no chat. Ou se você também quiser compartilhar uma experiência que você teve com o aluno TEA ou com o aluno que tem algum outro diagnóstico, você pode deixar aqui no chat para a gente conhecer um pouquinho de vocês, né? A vivência que vocês também trazem. A Zenate Rodrigues, vulgo minha tia, comentou aqui uma experiência. Ela falou assim: sou professora do estado e tenho vários alunos TEA e realmente é muito difícil e desafiador. Em uma única sala são 5 alunos com diagnóstico, em outra tenho 2 alunos. E aqui eu vou já puxar o gancho para uma pergunta. Nós sabemos que hoje existe uma demanda muito alta, né, desses Sim. alunos, não só TEA, mas com outros diagnósticos. E como que em sala de aula o professor ele pode dar conta de um aluno TEA, de um aluno que tem TDAH, um aluno que tenha outro tipo de diagnóstico, né? Qual estratégia? Nós falamos de muitas estratégias aqui, né? Específico para o TEA. Mas como que ele pode conciliar esse aluno
que tem o TEA, o aluno que tem TDAH, com os alunos que não apresentam diagnóstico? Como que ele pode conciliar toda essa demanda em uma única sala de aula e muitas vezes sozinho? Como que ele pode lidar nessa situação? Eu até quero usar a sua pergunta dentro de uma pergunta que uma diretora me fez, no sentido de, Leonardo, como administro essa questão da realidade que você acabou de colocar, Júlia, com um professor que, de repente, tem 3 TEAs na sala de aula, um TDAH, porque a escola em si ela não pode negar uma vaga para, por exemplo, um TEA. Mas, por outro lado, a escola também pode conscientizar a família quanto à realidade que se tem dentro daquela sala de aula. Por exemplo, nessa pergunta que a diretora me fez, ela falou que tinham 3 TEAs na sala de aula. Eu falei que Deus tenha misericórdia dessa professora, porque realmente é desafiador para ela administrar 3 TEAs. É claro que 2 eram nível 1 e um outro era nível 2. Só que para ela, mesmo assim, é desafiador, com 3 TEAs na sala de aula. Por isso que no momento em que o pai escolhe a sua escola parceira, a você que está agora nos assistindo, você pode conscientizar aos pais sobre a realidade na sala de aula. Quando eu atuei como diretor, o que eu falava para o pai? Pai, hoje nós estamos buscando para o professor a oportunidade dele ter mais embasamento para trabalhar diante dessa realidade que se tem hoje em sala de aula. Mas o meu professor, ele não é especialista, mas ele é uma pessoa que está buscando o conhecimento para trabalhar com o seu filho e com outros casos que ele tem. No caso de uma sala de aula que já tem essa realidade, realmente o primeiro conselho que eu dou é que a escola administre essa realidade, não sobrecarregando também o professor quanto a esse número. É claro que nós precisamos de alunos, mas precisamos também do professor na sua sanidade mental. E qualidade de ensino também. Ensino. Porque depois, aquele pai que concordou em colocar o filho mesmo nessa realidade, ele vai cobrar também da sua escola resultados. Por isso que o primeiro passo para mim seria esse. A escola promover uma qualidade proporcionando a todos os alunos, TEAs, TDAH, os alunos intelectuais, mas sabendo administrar essa quantidade de alunos dentro da sala de aula. Sim. Exatamente. E aqui eu já quero trazer outra pergunta. Um aluno que tem a TEA, mas até o momento ele não tem um diagnóstico. Então, ali os professores já perceberam, a escola já percebeu que ele precisa de uma atenção a mais, né? Que encaminhar ele para um profissional externo. E aí a direção da escola senta e conversa com a família, explica a situação. Depois daquele momento de reunião ali com a escola, o que o pai tem que fazer primeiro? Quem o pai precisa procurar fora da escola? Que tipo de profissional ele precisa buscar para que seja feita uma avaliação psicológica, né, ali com esse aluno? Geralmente, o primeiro profissional que o pai deve procurar é um psicólogo. Né? Geralmente, o pai um neuropsicopedagogo também, né? Mas geralmente é um psicólogo, porque ele vai fazer, por exemplo, uma avaliação com o aluno, ele vai encaminhar, porque o psicólogo, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, nós não podemos diagnosticar, mas nós podemos direcionar e orientar. Então, o primeiro profissional que nós sugerimos é o psicólogo. Entendi. Porque, como eu disse, torno a repetir, nós temos como escola administrar muito essa questão, porque a nossa prática é tão contínua que nós olhamos e falamos, aquele aluno ali é TEA, ou aquele aluno ali é TDAH. Eu quero até compartilhar aqui rapidinho uma literatura que eu estou agora tendo a oportunidade de desfrutar, bom termo, desfrutar dessa leitura. A autora, ela comenta justamente isso. Hoje nós vivemos uma realidade em que a criança, ela vive como? Tela. E nós, professores, né, chegamos na sala de aula direcionando aos alunos. Muitas vezes o aluno não tem mais nem aquela questão do foco, de olhar nos olhos. Por quê? Para ele aqui, tá bom, mãe, eu vou fazer a atividade de casa e só na tela. Não expressa mais. Quando você vai escrever, por exemplo, ele vê lá um vídeo engraçado, o que ele coloca? Mesmo sério.
kkkk. E a Isso fisionomia é a mesma mesmo. coisa. E quando chega lá na sala de aula, o professor se depara com uma criança que não tem interação, que não tem expressão emocional de nenhum tipo, e aí o que nós deduzimos? É um TEA. Uhum. Sim, E que muitas vezes é o quê? O excesso de tela. sim, Exatamente. E por isso que um profissional ele vai conseguir diferenciar entre o excesso de tela e também um TEA. sim. E que é uma realidade que também nós temos que cuidar para o outro lado, né? Uhum. De não achar que tudo, ele é um TEA, ele é um TDAH. Isso, E Ser nós, algo professores- genérico, né? Algo isso genérico. mesmo. E cuidado, porque nós, professores, não podemos diagnosticar, Sim, certo? Você pode, pela sua experiência que nós Observar. temos, observar, deduzir, mas quem é que vai fazer isso? A escola pode solicitar à família, igual você perguntou, Júlia, e isso é importante nós destacarmos. No momento em que a escola percebe e solicita que a família procure um especialista, um psicólogo, e o pai se nega, não, isso daí é preguiça, não, isso daí é tal, isso. O pai também não é especialista. sim. Ele, é claro, consegue perceber muito bem o filho no dia a dia, mas ele não é especialista. E nesse caso, se a família se nega. Então, pessoal, infelizmente tivemos um problema técnico aqui, mas acontece, né? Ao vivo, estamos sujeitos a alguns probleminhas acontecerem. Mas já voltamos, graças a Deus. E agora nós vamos voltar para a pergunta que o Léo estava respondendo. O pessoal comentou aqui no chat, o Edgar comentou que pararam em se a família se nega e morreu aí. Então vamos lá, Estão família se prestando nega. bastante atenção, né? Estão atentos, parabéns, pessoal, isso aí. Então, Léo, família se nega ao quê? O que acontece? Então, quando a família se nega a atender a solicitação da escola em procurar um especialista, a escola deve novamente, né, a questão da persistência, novamente conscientizar a família. Pai, mãe, responsável, queremos que o seu filho seja respaldado de uma maneira muito especial por nossas propostas pedagógicas. Então, nós precisamos que você, para que isso aconteça, procure um especialista. E como a Nayara colocou aqui, o primeiro seria um psicólogo. Sim. E se a família novamente falar, não, eu não quero, não precisa, isso daí já ouvi muito, isso aí é frescura do meu filho, é falta de uma correção. Não é bem assim. Se a escola percebeu, precisa realmente procurar esse especialista. E se realmente a família fala, não queremos, a escola deve acionar o conselho tutelar. Sim. Infelizmente, porque senão nós que seremos, como escola, cobrados por eles, pelas autoridades acima de nós, porque não é algo que nós queremos prejudicar a família de modo algum. Mas as nossas leis, as nossas diretrizes, portarias que envolvem a parte educacional, deixa bem claro que a escola também não pode contrapor, negligenciar a aprendizagem do aluno. Então, se a família está se negando, a escola tem que tentar, por um outro recurso, a ajuda para esse aluno. E por isso que a escola deve dar esse passo. Exatamente. E nós temos aqui a pergunta da professora Kelly. Ela falou assim: tenho vários alunos TEA espalhados na sala de aula. Muitas vezes ele não quer participar nem anotar a atividade do quadro. Devemos deixar ele fazer no momento dele? É uma importante pergunta, professora Kelly, muito, muito bem colocado. Cada aluno tem a sua particularidade, né? Nós sabemos bem disso. Porém, nós precisamos compreender que as estratégias de atividades, de avaliação, enfim, elas podem ser feitas de várias maneiras. Como, por exemplo, o aluno tem dificuldade no registro. Ele pode gravar, você, professor, pode gravar um vídeo dele, com ele explicando, ele expondo. Então, existem várias estratégias, não só na questão do registro, né? Um vídeo, ele contar um reconto oral que nós citamos, né? Então, existem outras estratégias que nós podemos usar também em sala de aula. Isso mesmo. Nós temos aqui duas experiências que foram compartilhadas aqui por duas internautas. Uma falou assim: já tive algumas experiências com os alunos, mas a que mais me chamou a atenção
foi fato de um aluno que teve uma crise na sala de aula e ele ficou totalmente estático. Falou que foi bem assustador. Outra comentou assim, que... deixa eu achar aqui. Que uma das táticas que ela usa em sala de aula, porque ela tem vários alunos com TEA e TDAH, é o método lúdico nas explicações. Fica a dica, é uma das melhores soluções para prender a atenção deles e dos outros. Então, a gente já comentou aqui, né, sobre o método lúdico para prender a atenção deles. Sim. Então, nós finalizamos essa parte de perguntas e respostas, porque o nosso tempo está um pouquinho avançado, infelizmente. Estamos caminhando para o fim. E eu quero relembrar vocês do nosso sorteio. Daqui a pouquinho vai começar o nosso sorteio. Vou relembrar quais são as regrinhas para participar. Você precisa seguir o perfil do Gênesis lá no Instagram, que é o @sistema.genesis. E você precisa deixar o seu arroba aqui também nos comentários, no chat ao vivo, colocar qual perfil que você usa no Instagram. Para caso você ganhe, nós consigamos confirmar se você realmente está seguindo o perfil do Gênesis e aí você vai levar o brinde para casa, tá bom? Como que vai funcionar o sorteio? Além dessas regrinhas que eu falei, nós vamos fazer 3 perguntas, uma de cada vez. Primeira pergunta, quando eu fizer a pergunta, os nossos colaboradores aqui não podem dar resposta, mas a resposta foi falada durante a live. Eu vou fazer a pergunta e a primeira pessoa que responder vai levar esse brinde para casa. E depois a gente confirmar se você está seguindo o perfil do Gênesis, tá bom? Então, a nossa produção vai colocar aqui na tela o chat ao vivo das pessoas que estão comentando. E aí a primeira pessoa que der resposta vai levar o brinde para casa, tá bom? Mas antes disso, para dar o tempinho para vocês irem lá, seguir o perfil, eu quero pedir aqui para os nossos convidados darem uma mensagem final, uma mensagem curta e objetiva para os nossos internautas sobre a temática de hoje, que foi como lidar com TEA em sala de aula. Vou começar aqui pelo Léo agora. Eu quero deixar para vocês primeiro uma frase que diz o seguinte: cada aluno autista traz consigo um mundo de habilidades, perspectivas e potenciais, que na verdade nós podemos descobrir e nutrir através de quê? Do pertencimento e da potencialidade. Então, eu quero dizer a você, professor, que você é justamente esse professor de alta potencialidade para estimular o seu aluno TEA e os seus demais alunos a eles perceberem que eles são pessoas de grande potencial. Por isso que eu também quero dizer, como Sistema Educacional Gênesis, que você não está só. Nós, como parceiros de vocês, estamos dispostos a auxiliá-los aqui, eu, a Nayara e toda a nossa equipe pedagógica, auxiliar vocês nesse caminho que é pedregoso. Porém, o Senhor diz que mesmo que nós caminhemos por essas estradas pedregosas, Ele nos dará os sapatos adequados. Basta realmente nós confiarmos, buscarmos sabedoria dele e realmente também buscarmos entender mais de como trabalhar esses alunos. Por isso que eu deixo aqui para vocês a minha mensagem, o meu conselho é que, primeiro, busque a Deus. Se encha do Espírito Santo para você ter sabedoria do alto para trabalhar com esse aluno TEA. Segundo, busque a parceria da família, trabalhe junto com ela. Terceiro, juntamente com a escola, com a família, com esse profissional, crie métodos, estratégias, ferramentas para que você possa destacar o potencial que esse aluno TEA tem. Através de quê? Dos seus gostos, daquilo que, de repente, para ele é mais atraente. Então, você tem como conseguir, com essa sabedoria divina e com a sua busca, alcançar o sucesso pela graça de Deus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os nossos queridos parceiros que estão acompanhando o nosso podcast. Muito bem, Léo, muito obrigada. Nayara, qual a sua consideração final para deixar para o pessoal? Eu quero deixar um verso bem pequeno, mas muito profundo, no meu ver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É um desafio, cada dia mais, né? Vem aumentando. Porém, com Deus, com a sabedoria de Deus, que nós pedimos a Ele, agradecemos e pedimos, Ele nos fornece e nós conseguimos lidar com os desafios. E saibam que nós, do Sistema Educacional Gênesis, também oramos e pedimos sabedoria para vocês, tá?
Não é fácil, é um trabalho desafiador, mas essa missão é gloriosa, é uma missão que tem o poder de transformar vidas. Então, não deixem de olhar para eles, para todos os alunos, né? Não só para os alunos TEA, com um olhar de amor, porque é assim que o nosso maior educador fez e faz. Ele tem amor no olhar. Eu acredito que no futuro, quando nós olharmos para trás, nós vamos ter deixado uma boa semente, não só no coração desses alunos NE, que é um termo agora bem comum de utilizar, né? Que é alunos com necessidades educacionais especiais. Sim. Quando você perceber, encontrar esse aluno no futuro, você vai ver que a boa semente ficou no coração não só dele, mas também de sua família. Sim. Porque quando você ensina com amor e paciência, portas se abrem. Com certeza. Isso mesmo. Amém. Que essa mensagem possa te inspirar, né? Que saiba que você não está sozinho nessa jornada educacional, nessa missão, que com certeza eu acredito que é uma missão que Deus entregou para cada educador, para cada família, né? E Deus é nosso Pai, Ele que nos criou. E eu tenho certeza que se Ele permitiu algumas circunstâncias na nossa vida, Ele vai estar conosco em todas elas, não importa qual seja a circunstância. Amém? Amém. Amém. Então agora nós vamos passar para o momento do sorteio. Fiquem atentos. Vou pedir para nossa produção colocar aí na tela os comentários ao vivo, o nosso chat. O pessoal aqui está comentando. Vamos lá, o sorteio vai começar, se preparem. O que vai ser primeiro, Júlia? A garrafa? Vamos ver, me ajuda a escolher, gente. O que eu escolho primeiro? A garrafa, né? Então vai a garrafa. Eu não Vamos tenho essa lá. garrafa ainda, acredita, Júlia? Eu Olha, também não. vocês não têm. Pois é. Eu quero ganhar. Será que vale? Será? Será que vale, gente? Então, olha só, vai ser essa garrafa aqui, eu já mostrei pra vocês. Personalizada, do Maravilhosa. Sistema Educacional Gênesis. Bonitona essa garrafa, hein, gente? Muito boa. Vamos lá, preparados? Nosso chat já tá aí na tela, produção. Ah, ok. O chat, a produção falou aqui no ponto que ele só vai colocar na tela a primeira pessoa que responder, tá bom? Então fiquem atentos. Vamos lá para a primeira pergunta. Gente, lembrando que essas perguntas, as respostas delas foram faladas durante o nosso bate-papo. Então, se você ficou atento, se você prestou atenção na fala, nos vídeos, você com certeza vai conseguir a resposta. Mas fica aí, ó, com o dedinho preparado para que assim que a pergunta surgir, você já colocar a resposta, tá bom? E um detalhe importante, né, Júlia, que tem que responder primeiro, mas responder certo. Né? Exatamente, não é só responder qualquer coisa, gente, tem que responder certo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vou escrever a pergunta no chat, depois eu falo. Só um pouquinho, vou escrever. Atenção, estejam aí atentos, hein? Mas Isso, é o que aparecer atentos. primeiro aqui. O chat está... Não tem nem delay, né? Está ao vivo Ao aqui o vivo, chat. ao vivo. Ao vivo e a cores. Vamos lá. Então, primeira garrafa Isso. Vamos lá. personalizada do SEG. Quem quer ganhar, olha só, maravilhosa. Térmica? Térmica. Térmica. Pode colocar aí no frio um chazinho ou no calor um suco que com certeza vai manter Que a temperatura. legal, muito bom. Aqui, apostos, hein? Vou soltar a pergunta. Só um detalhezinho aqui, pronto. No 3, hein? 1, 2, 3. Soltei a pergunta e vou fazer a pergunta. Agora sim eu soltei Oi? a pergunta. Primeira pergunta. O que significa a sigla FASES? Olha só. Olha só. FASES é do nosso material. Já tá aí uma dica, né? Sim. FASES é do material. Agora, o o que nosso significa programa a sigla? Foi nosso lançamento ano passado. Exatamente, então tá recente. Vamos ver quem será a primeira pessoa que vai dar a resposta aqui. Tem que ser resposta certa, hein, gente? Vamos lá. E Primeira olha, pergunta para o sorteio. eu ia falar algo aqui, mas aí se eu falar da spoiler da resposta. Vai Ai, entregar, ai, vai ai. entregar. Vamos lá, gente. Desafio. Se você As prestar escolas atenção que nos vídeos. utilizam o nosso material já tem aí Isso mesmo, tá como buscar. fácil. O que significa fases? O que é fase, gente?
Tem as fases da vida, né? Mas a fase é uma abreviação do... Opa! Vamos lá. Quase. Foi por muito Quase. pouco. Quase. Opa! A segunda pessoa que colocou foi a Sharon. Vou falar a resposta, gente. A Sharon tá certo. Olha só, a primeira pessoa que foi a coordenadora Sueli, ela colocou fundamentos de aprendizagens socioambiental e espiritual, mas não é socioambiental, Sueli, é socioemocional. Então, aqui quem acertou foi a Sharon, fundamentos de aprendizagem socioemocional e espiritual. Agora, vamos conferir aqui ao vivo se a Sharon segue o perfil do Sistema Gênesis. Que ao vivo, a conferência, Foi você, Sharon. Mas só vale se ela segue o perfil. O perfil. O perfil ela segue o perfil. Opa! Parabéns, Sharon. A garrafa você é ganhou sua. a garrafa. Eu imaginei. Acontece, Sueli, infelizmente. Mas vamos ver na próxima pergunta. Vamos lá. Mas ainda tem o moletom, Sueli? Isso, tem um moletom. Vou aqui anotar a primeira ganhadora. Por isso, confiram, né, antes de enviar a resposta. Isso mesmo. Sharon já leva a garrafa para você amanhã, hein? Ó, presente vai chegar rapidinho. Vamos lá para a segunda pergunta. Já vou escrever aqui no chat. Todos acompanhando aí a segunda pergunta. Vamos. Agora o moletom? Agora o moletom. Moletom. Quem ganhar o moletom então, tem que colocar aí qual é o seu tamanho, tá? Porque nós temos ele em vários tamanhos. Eu também quero moletom. Olha, esse daí eu ganhei, moletom. Muito aqui apostos. Quem será o ganhador do moletom? Vamos lá, vou soltar. O pessoal do Sul, melhor ainda, viu? Porque lá faz frio. Eles vão agradecer bastante. Já peguei quase 0 lá visitando uma escola nossa lá no Sul, viu? Então o moletom ia cair bem neles, né? Com certeza. Vamos lá, quero vou ver o pessoal soltar. do Sul aí, hein? 1, 2, 3 e... Soltei a pergunta. Segunda pergunta. Qual o significado da sigla NEE? NEE. Valendo moletom, Qual o hein? significado da sigla NEE? Valendo moletom personalizado do Gênesis para você ficar quentinho, porque o inverno tá chegando, né, gente? Agora tá um pouquinho quente, mas daqui a pouco vai chegar o inverno e aí vocês vão precisar de moletom. Tá aqui o moletom do Gênesis para vocês. Personalizado. Então, personalizado. Olha que comenta aí no Vou chat. abrir. Mostra aí, Nayara, Tem pra até eles. bolso. Ai, que chique. Capuz, olha só. Bolso. Olha. Então, gente, olha só. O significado da sigla NEE é necessidades educacionais especiais, tá bom? Não é educativos. Algumas pessoas comentaram, mas quem comentou certo foi, primeiro, né? Foi a Luciana Pereira Gomes, necessidades educacionais especiais. Vou pedir para a Luciana colocar aqui o tamanho de moletom que ela usa e de qual escola ela pertence. Parabéns, tá bom? Luciana. Parabéns. Coloca aí no chat pra gente de qual escola você está falando, pra gente conseguir levar para você, tá bom? Agora vamos lá. A última garrafa. Última garrafa. Vou escrever aqui a pergunta. Está Terceira aqui, pergunta. ó. Opa! Deixa eu virar a sigla. Tcharam. Quem quer? Quem dá mais? Vamos lá. Olha que garrafa. Vamos ver. Deixa eu terminar de escrever aqui. Terceira pergunta. Vou lançar aqui a terceira pergunta. Preparados? 1, 2, 3 e... Soltei aqui. Terceira pergunta. Significado de PEI. Esse para quem trabalha na área da educação, você está fácil. Vamos lá. Significado de PEI. Vamos ver.
Deixa eu conferir a Luciana, gente, se ela segue o perfil no Instagram. A Luciana. Júlia, Sim. quando você confirma aí, eu vejo aqui na internet que tem alguns sites educacionais que colocam também o NEE como necessidades educativas especiais, viu? Não só tem educacionais, mas tem também educativas, viu? E agora, Léo, me ajuda. Eu acho que a gente poderia, então, nesse caso... Lança outra? Não, Pergunta. eu acho que poderia, talvez, dar para quem colocou primeiro educativa e quem colocou também educacional. Então tá bom. Então vamos voltar aqui. Então aí nós damos 2 moletons. 2 moletons, muito bem. Então a Silvia ganhou. Parabéns, Silvia. Desculpe aí os erros técnicos que acontecem. Então aqui a Silvia ganhou. Vou anotar o nome dela também. Isso, a Silvia Souza. Se puder colocar também aí no chat qual o tamanho de moletom que você usa pra gente levar o certinho, tá bom? E também a Luciana Pereira. Vamos só conferir se a E a Silvia Silvia também, se ela segue. o perfil. Ela segue o perfil. Muito bem, ela segue. Então tá certo. Vamos lá. Ó, o pessoal já colocou aqui a resposta da terceira pergunta. PEI. Fabi errou. A Fabi colocou plano especial individual. Não é esse. A coordenadora Sueli colocou plano educacional individual. E aí? Individual? Individual, individualizado são sinônimos, né? Sim. Isso. Então a gente... Eu consideraria. Consideraria? Eu consideraria. Então a gente pode colocar para a primeira pessoa igual o outro? Me ajuda aí, gente. Então quem respondeu primeiro? Quem respondeu primeiro foi a coordenadora Sueli. Isso. Ela colocou plano educacional individual e a primeira pessoa que colocou foi a Silvia também. Ela colocou plano educacional individualizado. Isso, individualizado. Sim. Então acho que está no... Então a Silvia vai ganhar 2 prêmios? Ou a gente pode passar pro coleguinha? Sim. Ela levou o moletom. Olha, vamos compartilhar, né, Vamos Silvia? compartilhar, né? Vamos compartilhar. Então, aqui a Sueli, plano educacional individual. Ela leva o nosso brinde. Então, a segunda pessoa que colocou aqui plano educacional individualizado foi a Cris. Logo em seguida da Silvia, que a Silvia já ganhou um prêmio. Então, a gente pode levar o prêmio para a Cris? Sim. Então, tá bom. Então, aqui as 2 ganhadoras foi a coordenadora Sueli. Vamos só conferir se elas estão seguindo o perfil aqui do Gênesis. É a Sueli Flores. Vamos lá. Sueli Flores na nossa escola parceira confessional. Isso, ela Sim. segue o perfil. Parabéns, De Sueli. Taboão da Levou Serra. o brinde. E agora a Cristiane. Cris. Está seguindo o perfil também. Também Então, é de uma elas parceira nossa, da levaram escola Isaac Newton. parceiras, exatamente. Então, aqui a Sueli Flores ganhou essa garrafa. E também a Cristiane. Palmas para ela. Parabéns, Muito bom. meninas. Isso mesmo, estavam atentas aqui à nossa live. Também vocês têm experiência, né? Trabalham na área da educação, têm o conhecimento. E agora nós estamos caminhando para o fim. Chegamos no fim, então, da nossa live. Mas antes de nós finalizarmos, nós vamos fazer uma oração para agradecermos a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui. E agora eu convido a Nayara para fazer uma oração conosco. Você também que está em casa pode nos acompanhar. Vamos lá, vamos agradecer. Querido Deus, muito obrigada por esta oportunidade de aprendermos mais sobre esse assunto tão importante. Pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria para conseguirmos lidar com os alunos em sala de aula.
Agradecemos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos também uma noite abençoada e um despertar com vida, se for da sua vontade. Amém. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós agradecemos aqui, primeiramente, a presença de vocês, por vocês estarem aqui. Agradecemos a Nayara. Eu que agradeço. Obrigada, Nayara. Obrigada a você, Júlia. Imagina. Também agradecemos ao Léo. Muito obrigada, Léo, pela sua participação. Eu que agradeço, Júlia, aqui por estar com vocês parceiros, que nos acompanhou durante todo esse podcast. Isso Muito obrigada. mesmo. E agradecemos vocês que estiveram aqui conosco, que interagiram, que mandaram as suas perguntas, os seus comentários. Muito obrigada pela presença de vocês. Saiba que cada um de vocês, das nossas escolas parceiras, Sim. são muito amados por nós. Nós temos um carinho enorme, somos muito gratos pela parceria de vocês. E saibam que vocês podem contar com o Sistema Educacional Gênesis para o que der e vier. Temos aqui uma equipe pedagógica disposta a trabalhar juntinho, né? Continuar trabalhando juntinho com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta para fazer, pode entrar em contato conosco que a gente vai sanar a sua dúvida, tá bom? E se você ainda não conhece o material do Sistema Educacional Gênesis, você também pode entrar em contato via o nosso Instagram, que é o @sistema.genesis. Pode mandar ali uma mensagem pelo direct, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai sanar todas as suas dúvidas. Se você quiser também agendar uma reunião, né, para falar melhor, estaremos à sua disposição. Agradecemos a cada um de vocês que estiveram aqui. Nós também agradecemos primeiramente a Deus, aos nossos colaboradores e você. Se você não segue o nosso Instagram, segue lá, como já falei várias vezes aqui, @sistema.genesis. Lá nós postamos vários conteúdos legais, eventos que nós proporcionamos também, muito conteúdo bacana, então segue lá para você não perder nenhum. E também siga o nosso perfil no Instagram, nosso canal no YouTube, que não é esse que foi feita a transmissão. É outro canal que a nossa equipe colocou aí, fixou nos comentários. O nosso canal oficial é outro. Lá já tem alguns vídeos, alguns conteúdos que você também pode acompanhar. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com outras escolas, com seus colaboradores, com seus professores, para que eles possam também acessar esse conteúdo muito bacana que o nosso sistema compartilha sempre, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.